Nas caixas em lugares como o Serapeu, que provavelmente é o meu local favorito, há literalmente quilômetros de túneis sob Saqqarah. É como uma gigantesca necrópole subterrânea. Dentro do Serapeu, há 25 dessas caixas, que são feitas de uma única peça de granito, pesando cerca de 100 toneladas. Elas são insanas, absolutamente insanas. E essa em particular está em uma área restrita que visitamos, raramente vista por turistas. Não poderíamos fabricar essas caixas sem desenvolver ferramentas específicas para isso, pois a maneira convencional de fazer algo assim seria cortar 5 lajes e aparafusá-las juntas, um chão e 4 paredes, formando uma caixa. No entanto, essas são feitas de uma única peça. O impressionante nisso é que era necessário extrair um único bloco de pedra e escavar seu interior. Alguns exemplos da precisão do Serapeu são absolutamente notáveis, com cantos perfeitos, de 90 graus e interfaces perfeitamente ajustadas entre as tampas e as caixas. Algumas dessas paredes mantêm essa geometria com precisão em distâncias de até 3,3 metros, o que é impressionante. Um dos maiores desafios desse processo é projetar e manter esse nível de precisão em um espaço onde não há margem para erros. O Serapeu de Saqqarah, localizado perto de Gizeh, abriga um dos maiores enigmas do Antigo Egito. Enormes caixas de granito, muitas vezes consideradas sarcófagos, foram esculpidas a partir de blocos únicos de granito com um nível de precisão surpreendente, o que continua a intrigar arqueólogos, engenheiros e historiadores. Como os antigos egípcios conseguiram fabricar essas estruturas com tamanha precisão e detalhe? Essa questão ainda gera debates sobre suas verdadeiras origens. Essas caixas estão longe de ser simples caixões de pedra. Cada uma delas foi esculpida a partir de um único bloco de granito, uma rocha extremamente dura e difícil de trabalhar. Algumas dessas caixas, incluindo suas tampas, pesam até 70 toneladas, enquanto os blocos brutos de onde foram extraídas poderiam ter mais de 200 toneladas. O que torna isso ainda mais impressionante é a precisão do trabalho artesanal. Os cantos são perfeitamente quadrados e as superfícies são tão lisas que parecem rivalizar com a precisão de máquinas modernas. Alcançar esse nível de exatidão há milênios levanta a questão: será que os antigos egípcios possuíam uma tecnologia além do que imaginamos? O interior dessas caixas é igualmente impressionante. Enquanto os exteriores já demonstram uma suavidade impressionante, a precisão impecável do interior parece ainda mais impossível. Como conseguiram esvaziar esses imensos blocos de granito com tamanha precisão, considerando as ferramentas supostamente disponíveis na época? As ferramentas de cobre, normalmente atribuídas aos egípcios, seriam insuficientes para essa tarefa. Além disso, a espessura uniforme das paredes sugere o uso de técnicas de medição sofisticadas, muito à frente de seu tempo. Essa uniformidade é inédita em outros artefatos egípcios, levantando ainda mais questões. Esvaziar esses blocos de granito exigiria não apenas um trabalho imenso, mas também um conhecimento avançado de técnicas de corte de pedra que ainda não compreendemos completamente. As explicações convencionais que atribuem a construção dessas caixas ao uso de ferramentas de cobre parecem insuficientes diante da notável precisão dessas peças. Como então os egípcios conseguiram esse nível de perfeição? Algumas teorias sugerem que os construtores possuíam acesso a uma tecnologia perdida, talvez ferramentas ou máquinas avançadas, que foram esquecidas ao longo da história. Pesquisadores especulam sobre a possibilidade de brocas de alta velocidade, lâminas com pontas de diamante ou outros equipamentos sofisticados. A ideia de tecnologia avançada no Egito Antigo é controversa, mas as evidências apresentadas por essas caixas de granito continuam alimentando esse debate. Outro mistério envolve a finalidade dessas caixas. Embora tradicionalmente acreditasse-se que eram sarcófagos para os sagrados touros ápis, a precisão excessiva para simples sepultamentos levanta dúvidas. Será que essas caixas serviam a um propósito mais complexo, possivelmente relacionado à manipulação de energia, ou outro processo científico desconhecido? Essa pergunta continua sem resposta e intriga os pesquisadores modernos. Até mesmo o transporte dessas caixas gigantes representa um desafio de engenharia. Os estreitos e sinuosos túneis subterrâneos do Serapeu teriam tornado o movimento dessas caixas de 70 toneladas uma façanha extraordinária, exigindo um conhecimento avançado de engenharia e transporte.
Além disso, não há sinais visíveis de tochas ou marcas de fogo nos túneis. Como iluminaram esses espaços enquanto moviam objetos tão colossais? Apesar dos muitos mistérios, arqueólogos convencionais atribuem a precisão e a habilidade do Serapeu, a paciência e destreza dos antigos trabalhadores egípcios. Eles argumentam que ao longo das gerações, os egípcios aperfeiçoaram suas técnicas, alcançando uma precisão incrível apenas com dedicação, e não tecnologia avançada. Os críticos da teoria da tecnologia avançada afirmam que não. Há evidências concretas de máquinas ou ferramentas sofisticadas na época em que essas caixas foram criadas. No entanto, à medida que mais dessas caixas são descobertas pelo Egito, as dúvidas só aumentam. Exemplos semelhantes de gigantescas caixas de granito existem em várias partes do país, todas demonstrando o mesmo nível de precisão e habilidade artesanal. Isso sugere a possibilidade de uma tecnologia esquecida, muito além do que é tradicionalmente aceito nos estudos do Egito Antigo. Um exemplo encontrado no Museu do Cairo exibe um corte irregular inclinado, aparentemente abandonado devido a um erro no processo. Esse erro, porém, revela mais do que se imaginava. Sugere a possibilidade de um método de corte altamente avançado. O corte se estende profundamente no granito, algo impossível de realizar com os tradicionais cinzéis ou serras de cobre. A precisão indica o uso de serras circulares ou ferramentas similares capazes de cortar granito com velocidade e precisão. As teorias tradicionais sugerem que os egípcios usavam serras lentas de cobre para cortar granito. No entanto, tentativas modernas de replicar essa técnica resultaram em uma taxa de corte extremamente lenta, de apenas 4 milímetros por hora. A essa velocidade, seria implausível que os artesãos antigos não tivessem corrigido desvios significativos no erro observado. A precisão do corte sugere o uso de maquinário avançado muito além do que é geralmente atribuído ao Egito Antigo. Marcas semelhantes de corte foram observadas em outras caixas de granito, algumas das quais também estão expostas no Museu do Cairo. Esses vestígios se assemelham aos deixados por serras modernas de fita, mas parecem indicar uma velocidade operacional ainda maior. Atualmente, as serras para cortar granito utilizam lâminas incrustadas com diamante, uma tecnologia considerada impossível para os antigos egípcios. No entanto, as marcas continuam desafiando nossa compreensão sobre as ferramentas disponíveis naquela época. Outro detalhe intrigante são os furos perfeitamente redondos, encontrados em várias peças de granito no Egito. A profundidade e uniformidade desses furos sugerem o uso de brocas avançadas, possivelmente com pontas de diamante. Um dos exemplos mais impressionantes é o Núcleo 7, um cilindro de granito descoberto próximo à Grande Pirâmide. O sulco em espiral contínuo nesse núcleo se assemelha ao de um disco de vinil. Na verdade, para produzir tal resultado, a maquinaria moderna exigiria rotação de alta velocidade e ferramentas de ponta de diamante, tecnologias que não são associadas ao Egito Antigo. As evidências dessas caixas de granito continuam desafiando as explicações convencionais. Será que esses artefatos foram criados por uma civilização perdida com tecnologia avançada? Ou estamos simplesmente deixando escapar uma peça crucial sobre como os egípcios trabalhavam a pedra? O nível de precisão, habilidade e tecnologia evidente nesses objetos sugere que foram feitos com métodos que ainda não compreendemos totalmente. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!